Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do Facebook, pessoal que está conectado também no YouTube, sejam todos bem-vindos. Nós estamos ao vivo. Hoje é dia 13 de maio de 2020, são 20 horas, e nós estamos aqui reunidos, esperando o pessoal chegar para essa nossa sala de vídeo, essa nossa sala de bate-papo ao vivo com Leonardo Boff. Estamos aqui reunidos eu, professor Ricardo Lengruber, nosso grande amigo Edson Fernando e Luiz Longini Neto. Edson está em Juiz de Fora, curtindo as cercanias aí da Universidade Federal de Juiz de Fora. Longini está na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou falando aqui desde Nova Friburgo. E Leonardo Boff, que já está conosco também, seja muito bem-vindo, Leonardo. Fala de Petrópolis. Muito bem. Leonardo, olha, hoje o negócio está rápido aqui no nosso vídeo ao vivo. Nós temos já nesse momento, pelo Facebook, 30 pessoas conectadas. Enfim, tem um grupo grande aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo no YouTube. Vou verificar aqui só para a gente saber por que não está aparecendo lá, eu acredito que esteja. Enfim, temos um grupo grande chegando, já são quase 50 pessoas. Carmen Schroeder, Paulo William, Lécio Alves, Luísa Longini, Edson Santos, Evandro Rocha. Enfim, tem um grupo muito legal aqui, Leonardo, chegando aqui para participar conosco. Eu não sei o que está acontecendo com o YouTube, vocês me desculpem. Se tiver alguém no YouTube que pudesse me dar aqui um alô, eu agradeceria. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Leonardo, me permita fazer uma rápida apresentação. Todos que estão aqui nessa sala, eu tenho certeza, conhecem Leonardo Boff, conhecem sua obra, conhecem tanto sua militância quanto a sua espiritualidade, conhecem seus livros e sabem da importância que é Leonardo Boff na formação de teólogos, educadores, pensadores no Brasil, na América Latina, no mundo. Leonardo tem livros publicados em praticamente todos os idiomas, traduzidos, muitas teses de doutoramento, de mestrado sobre a sua obra, sobre as diversas facetas do seu pensamento. Um pensador que, ao longo das décadas, ao longo das últimas 5 décadas, está sempre atualizado, sempre antenado com as questões do seu tempo, do seu momento histórico, e tem feito... Nós temos um eco aí, talvez algum computador esteja com o som ligado. Enfim, Leonardo está sempre atualizado. Eu me lembro aqui, enquanto o pessoal está chegando, eu vou tomar a liberdade, acabei de achar aqui na minha estante, Leonardo, o Evangelho do Cristo Cósmico. Essa aqui é uma edição de 2008, quando foi republicado. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro publicado por Leonardo Boff, em 1971. Tenho aqui também algumas... Podia mostrar vários livros, mas a gente ficaria uma hora aqui. A Graça Libertadora no Mundo. Um livro maravilhoso. Falamos semana passada sobre a feminilidade aqui com Maria Clara, O Rosto Materno de Deus. São edições antigas, enfim. Tem um livro aqui pelo qual Leonardo é conhecido, até por quem nunca leu os textos do Leonardo, não é isso? Igreja, Carisma e Poder. Essa aqui é uma republicação pela editora Ática. O livro, se eu não me engano, é de 1981, né, Leonardo, originalmente? Que me levou a sentar no cadeirinho do Galileu Galilei, sabe? Exatamente, exatamente. E aqui, uma fase mais recente das obras, no finalzinho da década de 90, Ética da Vida, e outros tantos. Eu acredito que meus colegas tenham livros aí também. Leonardo, eu queria começar te fazendo uma pergunta, mas antes vou tomar a liberdade de compartilhar a tela. Nessa tela, nós temos aí uma imagem. Essa pintura, todos conseguem vê-la? Muito bonita. A Retenção de Can.
não é? Essa obra, ela no final do século XIX, início do século XX, trata de um projeto em curso aqui no Brasil, na América Latina talvez, mas aqui no Brasil seguramente o país que mais investiu nessa ideologia, nessa ideia de embranquecimento da população. Hoje é dia 13 de maio, dia que a história oficial celebra a assinatura de uma carta que pretendeu realizar a abolição da escravidão, coisa que na prática a gente sabe que não aconteceu. Nosso país é um país de muitas desigualdades, e uma desigualdade que tem cor, infelizmente, uma desigualdade que tem alvos preferenciais, digamos assim, na má distribuição da riqueza tanta que há nesse país. E nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, isso está flagrante para todos nós. O vírus não é democrático ao ponto de nos igualar. Pelo contrário, os mais pobres, aqueles mais vulneráveis na sociedade, os empobrecidos, estão numa situação muito mais difícil. E eu queria começar colocando exatamente essa questão, Leonardo. Essa imagem mostra um pouco esse projeto de eugenia, né, de embranquecimento da população. Em que medida, né, essa pandemia aqui no Brasil não tem sido vista por determinados setores, da própria sociedade, das autoridades, como um projeto de eugenia também, como um projeto de limpeza, digamos assim. E queria te ouvir um pouco sua reflexão sobre o lugar da teologia nessas reflexões sobre a negritude e, nesse momento em particular do ano 2020, sobre as questões do isolamento dessa pandemia. E muito obrigado, Leonardo, por estar conosco. Muito obrigado. Olha, é uma das coisas mais trágicas da nossa história, que eu acho que é uma sombra que nos acompanha, foi a escravidão de pessoas que foram trazidas de África e foram escravizadas. Eles não eram escravos, foram feitos escravos. Então, como disse uma escritora delas, nós somos pessoas humanas que fomos um dia escravizados e continuamos escravizados. Mais da metade da população brasileira tem ascendência afro-brasileira. Mais da metade. Em 1850, no Rio de Janeiro, havia 63% da população era negra. E hoje, 52%, como já estava dizendo antes, eles são afrodescendentes ou têm sangue africano. O que pesa para nós é que, quando foi libertada, em aspas, aproveitando a ausência do imperador que estava nos Estados Unidos, a filha fez um decreto e libertou. Mas, na verdade, não libertou, porque eles foram jogados para as favelas. Não receberam um pedacinho de terra, nem uma enxada, nem um instrumento, nada que compensasse tudo aquilo que eles fizeram. E se nós olharmos nossa história, a maioria das igrejas, dos palácios, das casas coloniais foram construídas por eles. E hoje são considerados preguiçosos, vagabundos, são presos por falta de emprego. Então, são vítimas. E mais do que tudo, o coronavírus mostra profunda desigualdade de nossa sociedade. Porque nós temos o privilégio de estar no apartamento, estar na casa, e nos protegemos. E eles não têm condições de isolamento social, porque vivem nas comunidades, nas periferias, e às vezes na mesma casinha moram 5 ou 6 pessoas que não conseguem ter esse isolamento, são as primeiras e grandes vítimas desse coronavírus. Ele atinge todo mundo. Nisso ele é democrático, mas atinge especialmente aqueles que são os invisíveis da sociedade, que ninguém lembra deles, que ninguém faz homenagem como fazemos aos artistas e todos, e nós queremos lembrá-los hoje. E a minha infelicidade
sinto infelicidade mesmo. Que esses inimigos do povo brasileiro estão espalhando no meio deles que o papai Bolsonaro nos mandou de presente R$ 600 e não sabe que os R$ 600 foi um projeto. O projeto oficial do governo era R$ 200, mas as oposições foram subindo até 500, o governo se envergonhou e colocou 600. Agora espalham no meio deles que o papai Bolsonaro nos deu de presente R$ 600. Isso, para nós, é uma vergonha, é uma mentira, não é só fake news, é uma calúnia. Para dizer, e grande maioria deles não tem acesso a esses R$ 600. Então, nós queremos ser solidários, não queremos esquecê-los, queremos lembrá-los como Darcy Ribeiro lembrava e criou a festa do zumbi, o feriado, para dizer eles são importantes na nossa história. E é uma sombra, e nós nunca pagamos a dívida que temos com eles. Por isso, devemos sempre lembrá-los e dizer, eles constituem a maioria da nossa população, são os que mais trabalham, mais sofrem, mais discriminados. E eu não quero nem lembrar o sermão do Padre Vieira, que diz, vocês são felizes, porque vocês imitam Jesus Cristo, que foi torturado, que foi crucificado. Vocês estão mais próximos de Cristo, então aguentem a escravidão. Imagina o discurso do nosso maior orador fazendo isso. Nós dizemos, não, vocês são vítimas da nossa maldade, de nós brancos, que os caçamos na África como pessoas humanas, as trouxemos aqui e as escravizamos. Houve 14 mil viagens de navio que vieram de África para cá, e 2/3 dessas 14 mil viagens terminavam no Brasil. Então, nós não podemos esquecê-los nunca da dívida que temos, sempre lembrar. E qualquer justiça social deve começar por esses últimos e integrá-los na nossa sociedade. Leonardo, de fato, o Brasil é um país de muitas desigualdades. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas oriundas da África e as escravizou por aqui. Foi o último país a oficialmente abolir a escravidão, mas, na prática, uma escravidão que se perpetua até hoje. Eu queria passar a palavra, Leonardo, para os meus colegas que estão aqui dividindo essa sala conosco. Nós já somos um grupo de quase 270 pessoas aqui participando, muitos enviando saudações. O Leonardo está dizendo aqui, Leonardo Boff, depois de uma vida dedicada ao crescimento civilizatório, como é ver esse retrocesso em todos os aspectos da cidadania? Pessoal, eu quero pedir desculpas a todo mundo que está tendo acesso pelo YouTube. Eu fiz testes ao longo da semana, fiz um curso, me preparei, mas eu acho que deu algum problema aqui tecnológico. Peço desculpas a vocês, a gente está conectado pelo Facebook, eu prometo postar logo depois do encerramento lá no YouTube para quem precisar. Está aqui conosco Luiz Longini Neto. Pois não? Esse problema está geral. Na própria Globo News, na própria televisão oficial, as pessoas ficam congeladas e logo em seguida tem que começar outro programa. Então, não se preocupe, a coisa é brasileira. Não é só entre nós. Está ótimo, muito bom. Longini, meu amigo, a palavra está com você. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Estamos chegando às 300 pessoas aqui participando conosco. Muitas saudações. Enfim, peço desculpas se eu não consegui responder a todo mundo que está aparecendo aqui, mas vou tentando coordenar a coisa. Olá, Ricardo, meu querido amigo, muito boa noite. Edson também, nós que fazemos parte aqui desse grupo da Vida e Espiritualidade. E o nosso querido Frei Leonardo Boff, nosso sempre Frei, nosso líder franciscano, que alegria. E lembrando, porque eu sei que o Leonardo ele gosta que eu conte umas piadas e fazendo sempre uma brincadeira, né?
E isso aí que o Ricardo Lengruber está falando agora na internet, que está no mundo todo, mas me fez lembrar uma piadinha de um político, né? Ele chegou assim numa cidade longe e tal, e as pessoas esperando, e o prefeito ali falando com ele, e ele disse: o que está acontecendo aqui? O prefeito falou: doutor, nós temos dois problemas aqui. Você me diga o primeiro. Aqui a gente não tem médico. Ele passou a mão no celular, ligou e disse, falou, virou: amanhã vocês vão ter um médico aqui. O médico chega aqui amanhã. Qual é o segundo problema? O prefeito falou: o segundo problema é que aqui não pega celular, né? Olha, Leonardo, a sua grande contribuição à nossa teologia no Brasil, em todos os sentidos, no mundo. O tema da escravidão, como foi abordado agora pelo Ricardo, e você respondeu, eu, sem dúvida nenhuma, tenho uma experiência com um livro seu maravilhoso que trata deste tema, A Águia e a Galinha. Tudo quanto é curso que eu dei na minha vida, mais de 10, 20 anos, todo curso a pessoa tinha que ler esse livro, porque é um livro maravilhoso e você fala desta temática. Mas, na realidade, Leonardo, eu quero iniciar a minha pergunta, aqui não é essa a minha pergunta. Dando uma aula, um dia desses, faz tempo já, na Faculdade de Teologia, eu levei uma penca de banana em cima da sala, era uma aula de teologia, botei assim em cima da mesa e perguntei aos alunos: falem sobre esta penca de banana. E aí todo mundo começa a falar, porque o trabalhador, a banana e a exploração, etc. e tal. E eu disse: olha, aqui vocês são teólogos. A primeira pergunta, a primeira reflexão que um teólogo tem que fazer é essa: o que Deus tem a ver com essa banana? E essa é a minha pergunta a você, Leonardo. O que Deus tem a ver com esta pandemia? Onde está Deus nessa pandemia? Qual é a palavra do teólogo? Qual é a nossa palavra nessa hora, nesse momento? Ou seja, é a minha pergunta para iniciar este debate. Como falar de Deus nesse momento desta pandemia? Eu acho que nós estamos numa situação como Cristo estava na cruz, que ele sofrendo todo o sofrimento da cruz e se sente abandonado por Deus. Tem a experiência da ausência de Deus. E diz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu acho que nós temos duas formas de Deus estar no mundo. Na forma de presença, na alegria, na oração, na experiência de Deus, e na forma, às vezes, da angústia, da ausência. Sentimos um vazio tremendo. Nós estamos sentindo agora as duas coisas. Precisamos ter esperança, dizer: Deus não está ausente. É como aquele relato do grande escritor Elie Wiesel, que disse quando uma criança judia estava na Câmara de extermínio nazista, estava sendo enforcada e custava morrer. E alguém na fila grita: onde está Deus? E alguém de trás diz: ele está aí enforcado nesse menino. Então, a nossa certeza é que nós nunca estamos sós. Ele sempre nos acompanha. E quando o credo diz que ele foi aos infernos, é para dizer que ele foi naquela profunda solidão da morte, onde ninguém acompanha, e se ele foi até aquele local, é para dizer que nós nunca estaremos sós e ele estará lá junto com a gente. Então, há toda uma reflexão de um amigo nosso comum que vocês conhecem, que é do Jürgen Moltmann, que fala do Deus sofredor, do Cristo crucificado, do Pai que padece junto com o Filho, e que Deus... Aí está o Moltmann, junto com o Ruben Alves, e eu com o Papai Noel aqui do lado, o irmão do Papai Noel. Então, eu acho que é um momento de a gente, profundo silêncio, reverência, se refletir e dizer: onde está Deus? Eu lembro das palavras do cardeal Ratzinger, já Papa, Bento XVI, quando esteve em Auschwitz. Aí, para mim, ele se mostrou grande teólogo. Quando ele se pergunta: Deus, onde estavas nesses dias?
Por que toleraste tremenda crueldade e maldade? Por quê? E aí ele cita o Salmo 42. Se um teólogo pergunta, nós não temos resposta. É o silêncio reverente. Não nos deixa abandonar a fé, porque Deus, senão seria Deus enquadrado na nossa mente, seria o tamanho da nossa cabeça. Porque Deus pode ser aquilo que nós não entendemos. Mas nós, apesar disso, cremos que ele estava ali, não estava na sua glória. E como diz Pascal muito bem, ele continua crucificado ao longo da história, quando seus irmãos, homens e mulheres, continuarem sofrendo, ele está sofrendo junto. Então, ele está morrendo, está morrendo sufocado naqueles que falecem. Ao mesmo tempo, nós cremos que essa não é a última situação, que nele se realizou o reino de Deus, que é a ressurreição, que é a irrupção do homem novo, que é a grande palavra nossa cristã, que não só temos a vida, mas a vida em plenitude, que ela estoura na sua floração toda. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu que espero muito isso. Depois dessa pandemia, nós seremos diferentes. Temos que ser diferentes. O pior seria se nós voltássemos ao antes. Devemos voltar a uma humanidade mais humilde, mais fraterna, mais relacionadas uns com os outros, mais amantes da vida. E Deus é, como diz o livro da sabedoria, vocês evangélicos sabem mais do que nós, capítulo 11, 24, ele ama todas as criaturas, e é o apaixonado amante da vida. Apaixonado amante da vida. Um Deus que é apaixonado amante da vida nunca vai deixar que a morte tenha a última palavra. É a vida. E ele é vida e vai acolher todos nos seus braços de pai e de mãe. Leonardo, nós já somos um grupo de 340 pessoas aqui, o povo está chegando, te saudando, dizendo de onde está assistindo, mandando um abraço, reconhecendo a sabedoria das suas palavras. E, de fato, a gente conversava em off, nós três, eu, o Longini e o Edson, antes. Leonardo não é apenas um teólogo, pensador. Leonardo também tem uma dimensão de profeta, né? Alguém que tem uma militância e que é capaz de indicar, apontar onde estão os equívocos. Mas a gente está assistindo também o Leonardo na sua dimensão pastoral, na sua dimensão do cuidado, na sua dimensão do zelo e de animar, inspirar, não apenas a fé religiosa, mas inspirar os corações nesse momento tão dolorido pelo qual a gente está passando. Muito obrigado, Leonardo. Eu acho que é um pouco o sentimento que está aqui no grupo que está assistindo. Queria passar a palavra imediatamente para o meu amigo Edson Fernando. Eu vou aproveitar, Ricardo, essa deixa da pergunta do Longini, essa sua colocação agora, e dizer para o Leonardo que ele realmente não é apenas um pensador da realidade. Ele é, e desculpe aí a palavra, né, que é uma palavra que não existe, ele é um sentidor da realidade, né? O Leonardo sente a dor da realidade, sente a dor da realidade. E aí, o que o nosso querido cura d'almas, o nosso pastor Leonardo Boff, né, poderia dizer agora a esses familiares que choram a dor da despedida dos seus entes queridos e queridas? Eu queria ouvir nosso Leonardo, né, se dirigindo a essas pessoas, Leonardo. Olha, mais do que todos você, o Edson, teria as palavras, que você escreveu um belíssimo livro sobre esse tema da morte, da doença, e até eu fiz o prefácio, inclusive. Extraordinário livro. Olha, eu acho que a primeira emoção nossa é profunda compaixão. Ter a paixão do outro, transferir-se no lugar do outro, sentir a agonia, a solidão de não poder se comunicar com seus entes queridos. E pior de tudo, quando as pessoas estão fora, os esposos, as esposas, filhos, não podem velar os seus mortos, não podem fazer o luto, não podem estar juntos, não sequer podem rezar.
Eu, esses dias, falando aqui numa live, disse, olha, vocês não puderam fazer o luto. Viram o caixão sendo levado anonimamente, chorando, lágrimas que são as lágrimas que vêm lá do coração, porque esses entes queridos nunca saem de dentro de nós. Eu até sugeria, vocês façam em casa um luto. Armam na mesa com as roupas, os objetos dessa pessoa. Acendam uma vela, façam orações, leiam um outro salmo. Se ele gostava de uma comida, coloque a comida para comer juntos como comunhão. Canções que talvez ele gostava de ouvir, coloque essas canções. Depois se abracem, se beijam, como se estivesse abraçando a eles e beijando a eles. Vocês fazem o luto em casa, que quando alguém morre sem fazer o luto, a gente morre um pouco junto. Eu mesmo senti isso na minha pele, quando perdi uma irmã e tive que viajar 2 dias após, que tinha um compromisso inadiável no Chile. Eu, de vez em quando, desmaiava. E fui ao médico. Ele disse, você não fez o luto. Você não enterrou a sua irmã. Se você não fizer o luto, você vai, de vez em quando, desmaiar. Eu pedi 2 dias livres, fiquei na oração, no silêncio, sepultei a minha irmã, fiz o luto. Então, o luto é importante. Não deixem de fazê-lo na vossa casa, com reverência, com piedade, com unção. Pouco importa a religião, porque aqui nós estamos todos juntos, são todos irmãos que partiram, e a nossa confiança, a nossa fé, que eles caíram nos braços de Deus Pai e de Deus Mãe, que ele quase vai dizer, por que vocês chegaram tão tarde? Eu morria de saudade de vocês, finalmente vocês chegaram. Se triste é a partida para nós, a alegria da chegada deles, nos braços, no seio de Deus, que tem características de mãe, de carinho, de ternura, de bondade, na casa que ele nos preparou desde toda a eternidade. Então, a última palavra não é morte, é vida, é ressurreição. Isso nós queremos nos solidarizar com todos vocês, sofrer com vocês. Todo dia nós acendemos uma vela para aqueles que morreram e para aqueles que estão vivos sofrendo. Formamos uma grande comunidade de destino, feliz e infeliz, tristes, mas suplicando que Deus tenha misericórdia, abrevie o sofrimento da inteira humanidade, porque se nós repararmos bem, devemos ser humildes e reconhecer. Nós ofendemos demasiadamente a Mãe Terra, exploramos ela até não poder, e ela agora nos contra-ataca com um ser quase invisível que torna ridícula todas as armas atômicas, todas as armas de destruição em massa, porque ela é inatingível. Mas a Terra é Mãe Terra. Ela vai se compadecer de seus filhos, de suas filhas. Leonardo, há muitos comentários aqui no nosso chat, todos fazendo referência à beleza desse ritual. Afinal, nós não somos, como você mesmo repete sempre no que você escreve, nós não somos apenas homo sapiens. Nós temos também uma dimensão simbólica, né? Temos uma dimensão lúdica, criativa, e uma dimensão demente também, né? Temos esse lado que carregamos esses paradoxos juntos, nessas contradições. Leonardo, nós vivemos um momento que há uma efervescência, uma emergência sempre de novo da espiritualidade. Mas há também, ao lado dessa mesma espiritualidade, o ressurgimento e um recrudescimento do fundamentalismo, de um fundamentalismo que é intolerante no diálogo com o diferente, um fundamentalismo que é negacionista, que coloca-se em conflito o tempo todo com a ciência. E a obra do Leonardo Boff nos últimos anos, nas últimas décadas, é um esforço nesse sentido, de fazer dialogar
a fé, a espiritualidade. Aliás, para ser bastante honesto, o primeiro livro do Leonardo que eu acabei de mencionar aqui, não é exatamente quantas citações há naquele livro do Teilhard de Chardin, por exemplo, que fez esse esforço, né? Essa tentativa de fazer dialogar ciência de qualidade. Esse momento da pandemia, isso está muito claro. Primeiro, porque há muita negação da ciência. Segundo, porque há uma colocação irresponsável de tudo isso, da responsabilidade disso, no colo de um Deus que é muito mais um tirano, um torturador, do que propriamente uma mãe de cuidado e de amor, como você acabou de mencionar. Queria te ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, qual é o lugar da ciência na espiritualidade humana? Qual é o lugar da reflexão e da relativização desses fundamentalismos todos que há por aí? Olha, eu acho que a ciência é um dos avanços mais importantes da inteligência humana, de conhecer as coisas, buscar a sua essência. E aqui há uma certa tragédia também, porque ao conhecer as coisas, nós também as dominamos, as submetemos, temos explorado todos os ecossistemas, poluído as águas, os ares. Isso foi feito em nome de uma ciência sem consciência e sem ética, porque todos nós temos essa missão que está clara no Gênesis 2. Fomos colocados no Jardim do Éden. Isso é a terra florida, cheia, rica de biodiversidade, para guardar e cuidar. Nós não estamos cuidando uns dos outros, nem cuidando da terra. Agora, por força dessa pandemia, o grande valor é um cuidar do outro. Usar a máscara para não contaminar os outros, submeter-se ao isolamento social para preservar a difusão dessa pandemia. E a minha observação um pouco crítica é o seguinte, que é importante a ciência, importante a medicina, mas não se falam de duas coisas muito importantes. Quase ninguém fala da natureza. Os cientistas mais sérios estão dizendo, não veio simplesmente da China, como Trump e outros dizem, veio da natureza, porque nós avançamos em cima da natureza, com o agronegócio, encostamos nesses seres todos que há mais de 20 bilhões de vírus. Bilhões, e vocês podem entrar no Google, eles explicam tudo isso. E eles passaram da natureza em cima de nós, porque perderam o seu habitat, onde estavam tranquilos há milhões de anos, e encontraram em nós um novo habitat. Nós estamos cheios de micro-organismos. Na língua tem 500 mil diferentes micro-organismos. No nosso intestino grosso tem 50 trilhões de micro-organismos. Somos um continente habitado por esses seres, mas nós estamos habituados. De vez em quando um fica meio louco, pegamos uma gripe, outro fica mais doido, pegamos um câncer, mas nós somos vítimas. Agora vem um para o qual nós não temos imunidade. Nosso corpo não está habituado a esse ser, e por isso ele não está devorando. Porque duas coisas, nos aproximamos demais da natureza, deflorestamos e urbanizamos demais. 83% da humanidade vive em cidades. 83%. Então, praticamente ocupamos todos os espaços. Os 17%, porque não chegamos nos Andes, não chegamos nas grandes florestas, no Everest, não deu para conquistar, mas gostaríamos de ir lá. Então, esse excesso de falta de respeito da natureza e falta de respeito da Mãe Terra, ela sente o choque e nos dá uma resposta pelo aquecimento global, pelos eventos extremos, grandes enchentes, grandes secas, tsunamis, grandes conflitos sociais, porque Terra e humanidade, na versão dos astronautas, é uma entidade só.
Não dá para dizer aqui está a humanidade, aqui está a Terra. Nós somos a própria Terra. A terra que sente, que pensa. Por isso, homem vem de humus, a terra fértil. Adão em hebraico, vocês que estudaram hebraico e sabem, é o filho e a filha da terra fértil, da terra arável. Então, nesse momento, nós estamos sentindo como a natureza está reagindo. E somos absolutamente indefesos. A busca louca é que encontrar uma vacina. Daí a importância da ciência. E ela tem a ver com a nossa reflexão. Nos perguntamos qual é a nossa relação com a natureza, qual é a nossa relação com a Mãe Terra. Eu acho que esse isolamento social é uma espécie de retiro existencial, onde a gente coloca as grandes questões. Meu Deus, qual é a minha vida? De onde vim? Para onde vou? O que posso esperar? Que esperança alimento? Como vale a importância da vida e da saúde? Eu acho que caiu um raio em cima do capitalismo e do neoliberalismo, estraçalhou seus valores, montados em cima da competição, da acumulação de bens materiais. Isso não vale nada agora. Vale a vida, uma biocivilização. E todos nós estamos lutando para proteger a vida, criar condições para manter a multiplicidade da vida, como a Carta da Terra diz. Ela não gosta da palavra meio ambiente, porque nós queremos o ambiente inteiro. Prefere a comunidade de vida, onde nós somos um elo dessa comunidade. Então, esse momento é um momento de muita reflexão. E Deus e o Espírito Criador nos deve iluminar para a gente sair daqui mais humildes, sabendo que somos vulneráveis, que dependemos uns dos outros, dependemos dos conhecimentos da ciência. E o próprio Tomás de Aquino diz, quando erramos na ciência, erramos também no nosso conhecimento de Deus, porque ela também é uma forma de nos levar a Deus. E mais ainda, na sua primeira questão, você colocou no começo, o que tem a ver a Deus com essas bananas, com essa doença? Tomás de Aquino diz, a teologia, primeiro tem a ver com Deus, e então a teologia é de Deus. Mas a teologia que nós fazemos é a reflexão que fazemos sobre Deus e sobre todas as coisas ligadas a Deus. E como Ele é o Criador, Ele está sempre ligado a todas as coisas. Então podemos fazer uma reflexão teológica sobre as bananas, sobre a política, sobre a economia, sobre o que significa a pandemia, a doença, a saúde, desde que nós a religamos a Deus, seja como presença, seja como ausência, que ele, como Jó, se retira, e Jó sofre terrivelmente, mas no capítulo 43 ele cai em si, diz, agora eu conheço Deus, não por ouvir dizer, porque me disseram, me deram uma catequese, eu agora experimentei Deus, senti Deus. E aí ele faz um grande louvor a Deus, é o grande hino à criação. Eu acho que o nosso sentido é isso, depois de todo esse sofrimento, a vida sempre triunfou. A vida conheceu 15 grandes dizimações na história, mas nunca desapareceu. Como diz esse grande biólogo Wilson, diz, a vida é uma espécie de praga que ninguém conseguiu exterminar até hoje. Sempre sobreviveu. Por quê? Porque ela tem algo de divino, algo de sagrado. Vida em nós, vida em Deus, vida em todas as coisas. Ele chega a dizer, a vida não é nem material, nem espiritual, a vida é eterna. Passa por nós. E a morte é apenas um momento de transfiguração, de encantamento. Como diz Guimarães Rosa. Esse encantamento eu quero terminar, porque eu quero escutar vocês. Não quero que vocês me perguntem só a mim. Eu acho que esse encantamento que fala Guimarães Rosa é que a morte nos permite ver Deus. E a morte é um encantamento. Quando a gente vê Deus, diz como Moisés, eu vi Deus, vou morrer. Porque ninguém pode ver Deus. Ele só viu Deus passando pelas costas e diz, vou morrer porque vi Deus. Então a morte
É quando Deus se manifesta e a gente se encanta tanto que morre para estar junto com Ele, porque é tanta beleza, tanto amor, tanta ternura, tanto enternecimento, um olhar que nos vai no fundo da alma, diz: você é meu filho, você é minha filha, finalmente você chegou, vamos morar junto de eternidade em eternidade. Eu acho que esse é o encantamento. A morte é esse encantamento, quando Deus se manifesta e nos chama para vê-lo e viver eternamente e conviver com Ele. Por isso, meus irmãos e irmãs, comecemos a ser amigos de Deus já agora, porque temos que conviver com Ele por toda a eternidade. Ótimo, Leonardo. Olha, amigos, nós já passamos de 440 pessoas online conosco nesse momento. Fazer um registro aqui da presença da pastora Luz Marina conosco, o nosso amigo Cláudio Ribeiro, outros tantos ex-alunos, amigos, conhecidos das faculdades, dos encontros, das comunidades. Sejam todos bem-vindos. Uma fala muito recorrente aqui é que nós somos 4 homens nesse encontro e que há falta de mulheres aqui. É verdade, por isso nós nos desculpamos com vocês. Mas, na verdade, esse projeto nasceu meio que espontaneamente, 3 amigos que se reuniram para bater um papo ao vivo sobre teologia e, a partir disso, resolvemos convidar outros amigos e amigas. Semana passada tivemos a presença de Maria Clara Bingmer conosco. Há outras mulheres convidadas para estarem conosco em outras oportunidades. Hoje a gente pede desculpas por sermos 4 homens, brancos, feios, não é? Aqui ao vivo nessa transmissão. Longini, a palavra está contigo, meu amigo. O som aí. Ainda bem que você liberou meu microfone, Ricardo. Olha, Leonardo, está um bate-papo maravilhoso. Nós estamos trocando aqui as nossas ideias. Alguns amigos estão me questionando. O meu amigo, o reverendo Cid Caldas, ele falou: Longini, você está perdendo aí no quesito livros, porque a sua biblioteca lá atrás é a mais pequenininha. O Edson, Leonardo... Mas isso aí tudo é fake. Vocês montaram essas bibliotecas aí, mas a minha, na semana que vem, eu vou botar uma biblioteca grande aqui atrás, pode ficar tranquilo. Algumas pessoas estão aqui me cutucando, falando: eu gostaria, Leonardo, então você pediu, eu quero fazer aqui uma colocação, já expondo muito a minha posição. Nós estamos aqui, veja bem, nós somos 3 teólogos de tradições cristãs diferentes. O Leonardo é católico, romano, franciscano. Ricardo Lengruber é metodista. Eu e o Edson somos uma tradição reformada calvinista. Eu também sou franciscano, porque São Francisco de Assis. E quero introduzir a minha fala, Leonardo, Longini, contando outra piada. Ninguém é perfeito, não é verdade? Hã? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. O Edson somos calvinistas. Vou introduzir a minha fala aqui, uma piada que eu sei que o Leonardo Boff gosta muito, que eu ouvi do reverendo Cláudio Ribeiro. O Cláudio, para quem não sabe, é o marido da Magali. Mais importante é a Magali, né, Cláudio? Um abraço para vocês. Então, havia um casal que frequentava uma igreja católica. E um padre muito bravo, o padre vivia dizendo assim: vocês não vão na igreja protestante, ali naquela igreja de Ipanema, tem uma igreja ali na Joana Angélica, tudo protestante, o pastor Edson, não vá naquelas igrejas, essas igrejas protestantes, eles vão matar vocês, os protestantes são tudo bravos, eles vão bater nos vocês. Tal. Então era uma confusão. Mas um dia o casal estava passando assim na frente, olhou, era domingo, vamos entrar nessa igreja aí, vamos ver que eles entraram na igreja. Aí, o culto correndo bem lá, o pastor Edson coordenando tudo, aí, de repente, então, o pastor Edson levantou e disse: agora, meus irmãos, o coro vai cantar. Quando esse coro vai cantar, o casal levantou e disse: vamos embora, que agora vão pegar nós e vão dar uma surra de nós aqui. Ai, meu Deus. Quem me contou foi o Cláudio. O que eu quero, eu quero perguntar, Leonardo, mas eu quero afirmar. Primeiramente é isso. Nós estamos aqui numa proposta ecumênica.
A proposta ecumênica, a palavra oikos, casa, e oikumene, o mundo habitado, tem a ver um pouco com isso que você acabou de falar, o respeito à terra, ao mundo habitado, o cuidado. Então, eu quero aqui afirmar, eu creio nessa perspectiva ecumênica, do nosso diálogo, da nossa solidariedade, da nossa ação juntos, com outras religiões, com outras igrejas. Com você, Leonardo, eu aprendi muita coisa, aprendi a destruir certas barreiras, e você nessa convivência com o grupo protestante, nos ajudando tanto. Enfim, não só isso, com outros grupos. Então, eu faço esta afirmação. Eu quero afirmar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, não tenham medo do ecumenismo, não tenham medo dessa palavra, não tenham medo dessa afirmação. Nós precisamos afirmar isso neste mundo tão dividido. O Leonardo falava agora há pouco desta ecologia, do cuidado com a mãe terra, e nós estamos vendo isso aqui. Quer dizer, diminuiu o gás carbônico, diminuiu a poluição no mundo, os animais começaram a vir para a cidade. O que Deus já tinha falado lá no Antigo Testamento, o Len Gruber é o nosso líder no Antigo Testamento, o ano sabático, a terra tem que descansar, a gente tem que descansar, chega de pensar em tanto dinheiro, esse materialismo que nos mata. Então, é preciso, eu afirmo isso, e tenho certeza que o Edson, o Ricardo, nós temos um grupo maravilhoso, afirmamos, Leonardo, esse ecumenismo. Mas a minha pergunta para você, isso agora que eu quero ouvir de você. Neste momento, nós estamos separados em nossas casas, mas o que significa acreditar nesse ecumenismo? Como podemos estar mais juntos? Qual deve ser essa nossa aposta nesse momento? Então, essa é a minha pergunta, uma reflexão para nós. Leonardo, me permita só fazer um comentário antes, Longini. Nosso grupo cresce, e o curioso é que muitas pessoas aqui se identificam de suas tradições, de lugares muito distantes, se apresentam, mandam uma saudação para o Leonardo, gente do Nordeste, gente de fora do país, gente de muitas tradições religiosas diferentes, o que mostra que, nesse momento, a gente está aqui reunido, fazendo reflexões profundas, adequadas, e num ambiente de muita paz, de muita comunhão, né? A internet se tornou um espaço conhecido como espaço de destilar ódio, de discurso de oposição permanente. E esse nosso encontro aqui está mostrando que é possível, sim, a gente construir, ainda que virtualmente, porque esse momento é isso que nós temos, espaços de comunhão. Só para abrir aí a reflexão, Leonardo. Olha, Longini, você é um dos maiores animadores de grupos de reuniões que eu conheci entre nós cristãos. Onde você chega é uma alegria, não só piada, mas também frases interessantes, todo mundo se anima, você transborda. Eu acho, primeiramente, eu fiz as duas faculdades, a faculdade católica em Munique e fiz a faculdade evangélica, luterana, com grandes mestres como von Rath, que vocês conhecem, e que sabia toda a Bíblia de cor. No seminário dizia, você abra 1 Reis 5:12, você abre Apocalipse 5:18, você Lucas 3:4, sabia toda a Bíblia de cor em hebraico, que é um grande nome, von Rath. Então, eu fiz as duas faculdades, sempre convivi ecumenicamente, porque meu pai foi quase jesuíta, nos educou na escola a conviver com os vizinhos que eram protestantes. Eram luteranos, que éramos a comunidade no interior de Santa Catarina, onde está a Sadia, onde está esses grandes frigoríficos, e todos vinham para a escola. Os luteranos eram todos protestantes. E eu sei que alguns colegas diziam, como é possível? As meninas tão bonitas, todas douradas, com os cabelos lindos, e vão todas para o inferno. Por que não são católicas? E meu pai insistia, não, nós devemos tomar como exemplo os evangelhos. Temos 4 evangelhos, e não um evangelho só. E um completa o outro e convive com o outro, embora sejam muito diferentes. Então, eu, desde pequeno, fui educado nesse convívio, aprofundei convivendo e aprendendo muito dos teólogos. Eu, pessoalmente, acho que os maiores teólogos da cristandade não são católicos, são evangélicos.
na Alemanha, na França, aqui no Brasil, não, vocês, maiores teólogos, exegetas, são da tradição evangélica. E eu aprendi demais deles. Eu, como tinha feito teologia católica aqui, e bem feita, frequentava sempre as aulas dos evangélicos. E até cheguei a falar a todos os bispos da Alemanha uma vez. E eles me deram como presente uma coisa que eu consumi, mas guardei. Eles herdaram de Lutero um vinhedo, que dá um vinho branco que é um dos melhores do mundo. E eles guardam para dar de presente a pessoas veneráveis, o que eles acham que devem dar. Eu dei uma palestra para eles, porque esse infeliz teólogo Ratzinger, que depois virou Papa Bento XVI, renovou a velha história medieval, que fora da igreja não tem salvação. Então, eu tive que explicar para eles. Comecei dizendo, uma igreja que diz que fora da igreja não tem salvação, essa igreja não tem salvação. E não, nós somos todos filhos da herança bem-aventurada de Jesus. Então, como na natureza há diversidade, imagina se nós tivéssemos só baratas, seria o desespero das mulheres. Se tivéssemos só escorpiões, seria o desespero dos homens. Temos a diversidade de todos os seres, de todas as plantas, de todos os seres. Por que não no campo religioso? Então, todos eles são testemunhas da presença de Deus, do Espírito que se eleva até o infinito. Muitos caminhos sempre terminam no coração de Deus. Então, eu acho que, como temos 4 evangelhos, nenhuma igreja pode reivindicar a exclusividade e dizer só eu sou igreja. Não. Todas uma completa a outra, e juntas formamos a grande herança de Jesus. Agora, é importante, para mim, a grande novidade que o Papa Francisco trouxe, ele disse, olha, ecumenismo significa uma igreja reconhecer a outra como legítimas igrejas. Porque o outro Papa dizia, não, eles não são igrejas, eles são só, têm elementos eclesiais. Eu mesmo discutindo com o professor Ratzinger naquele tempo, ele disse, eles roubaram uma janela, roubaram uma porta, e tudo que foi roubado reclama o dono, tem que devolver, eles só têm elementos eclesiais, não são igreja, são comunidades. Não, esse Papa diz, nós somos todos igrejas, e juntas, com os caminhos espirituais da humanidade, alimentar a chama interior que está dentro de cada um, para nos amarmos mutuamente, não vivermos em conflito, superar a desigualdade, a pobreza mundial, proteger a vida, defender a Mãe Terra, nos unirmos, e nesse momento devemos, vocês têm toda uma teologia da missão, que significa a teologia que nós inventamos na América Latina, que ao serviço dos pobres e dos outros, estamos todos juntos, não nos separamos. Por quê? Porque o centro é o pobre, aquele injustiçado. E todos temos como referência comum Jesus Cristo, Salvador, aquele homem que era tão humano que só ele podia ser Deus. E andou no meio de nós, curando, olha aí ele, curando a doentes, fazendo o bem e sofrendo na cruz, mas ressuscitando. E ele está em nosso meio, porque é o Cristo cósmico. Meu primeiro livro que eu escrevi, e eu disse, vai ser o primeiro, e quando estiver morrendo, vou mandar fazer uma segunda edição. Mas o pessoal estava fazendo xerox, então eu tive que fazer outra edição. Evangelho do Cristo cósmico. Cristo enche o universo. Como diz um texto antigo dos anos 50. Rache a lenha, eu estou dentro dela. Levante uma pedra, eu estou debaixo dela. Eu estou convosco até o fim dos tempos. Então, o ressuscitado cósmico, Jesus, o Cristo cósmico, tá? De Chardin, São Paulo os Colossenses, São Paulo os Efésios, falam desse Cristo, que é a cabeça do cosmos. Está presente aqui entre nós. Ele é só invisível, mas a gente aprofunda a fé muito, de repente ele pode nos encantar, sabe? Pode nos encantar, a gente acaba vendo.
na pessoa do outro, especialmente nos crucificados, nos pobrezinhos, nos pobres, nos últimos. Lá ele tem uma presença. Se há uma presença infalível no mundo, não procure na hóstia consagrada, não procure num texto sagrado. Olhe os olhos daquele que estende a mão no pobre que está sofrendo, no miserável que está suplicando um pedaço de pão. Aí está o Cristo verdadeiro. Então, eu acho que esse momento nos une a todos nós. Nós todos temos como referência Jesus. E superamos até o monoteísmo clássico, porque nós somos de um Deus comunhão, um Deus amor, que é Pai, e quando falamos Pai, ele tem um filho, e quando pai e filho se relacionam, um sopro entre eles, nasce o sopro, pneuma, o sopro, que é o Espírito Santo, que está nos nossos corações, que é a fonte de vida, que estava organizando o universo desde o começo, nunca nos abandonou e não nos vai abandonar agora, porque ele é o Spiritus Creator, Espírito de vida, Espírito Criador, que vai nos curar, junto com a medicina, com a tecnologia, com os médicos, enfermeiras, enfermeiros, que nós queremos saudá-los, que ontem foi o dia da enfermagem, ele vai estar junto. E nós queremos, com toda a nossa força, com tudo de melhor que nós temos, reforçar essa presença dele, salvadora e libertadora. Leonardo, muito bom. Muitas pessoas aqui. O curioso nessa nossa live é que há poucas perguntas propriamente, há muitas reflexões decorrentes da sua fala, há muitas consequências da sua fala, como quem ouve, pensa, digere e faz um testemunho a partir disso. Pessoas falando sobre morte de familiares próximos, pessoas falando da necessidade de alimentar a fé, a espiritualidade, pessoas, enfim, falando sobre como é importante a gente ter referências nesse momento tão difícil da nossa caminhada. Queria pedir a todo mundo que está online conosco, se puder, faz o compartilhamento desse vídeo nesse exato momento, porque há muitos colegas que não acharam aí a página, não conseguiram acessar o YouTube, há muitos perfis de Facebook que são acessados externamente também, então isso pode ajudar outras pessoas a chegarem. Leonardo, eu vou passar a palavra para o Edson. Nós já estamos aqui quase muito Edson, porque ele tem muito a dizer, viu? Eu quero escutar muito o Edson, porque ele tem muito... A gente já está com 1 hora de live, daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o final desse momento, infelizmente, porque tudo tem que acabar, mas a palavra está com o nosso amigo Edson. Isso, Edson. Eu pego esse livro aqui, olha que figura. Esse é o Leonardo Boff, cara. Que figura impressionante na nossa vida, né? A sua reflexão, a sua presença. E essa figura que se constitui para nós num horizonte, né? Então, Leonardo, eu quero te agradecer muito. E é você que tem que falar, nós não temos nada para falar, é você que tem que falar. Bispo, na síntese que você faz dos seus 50 anos, né, como teólogos e 80 anos de vida, nesse livro aqui tão lindo, né? O Reflexões de um Velho Teólogo e Pensador, você termina, não por um acaso, né, não por acaso, com um capítulo sobre espiritualidade. Né? Exatamente. E espiritualidade, 2 pontos, o profundo do ser humano. E você diz lá que a questão da espiritualidade ganha mais força em momentos dramáticos da história pessoal e coletiva. Olha que interessante. Curioso que você não diga que é a religião que ganhe força, mais força, mas a espiritualidade. Então, meu amigo, diga para a gente o que é essa espiritualidade que ganha força num momento como esse e em que sentido ela é distinta da religião. Tá. Olha, não só a gente deve parecer velho, como aparece na foto, mas está velho mesmo, sabe? Estou com 81 anos. Olha, eu acho e penso com muitos outros pensadores, e até digo aqui de uma forma que muitos talvez nem entendam direito. Hoje,
um dos que mais fala de espiritualidade, sabe quem é? Mikhail Gorbachev. Ele coordenou o grupo nosso da Carta da Terra, que nós trabalhamos 8 anos para escrever esse texto, que é uma busca de valores e princípios, de como se relacionar bem com a Terra. E ele até chegou a confessar, quando tudo passou, que ele era ateu, como primeiro-ministro, chefe da União Soviética, mas foi educado pela avó, que era ortodoxa. Quando chegava em casa, fazia reverência aos ícones. E quando acabou o marxismo, ele se revelou ortodoxo, muito piedoso. E ele sempre insistia: nós não salvaremos o planeta Terra e a vida se nós não desenvolvermos uma espiritualidade. Porque não basta pensar, temos que passar da cabeça ao coração. Porque é o coração que nos move a ter paixão, ter amor, ter compaixão, cuidar das coisas, ter o sentimento profundo. Nós não somos só inteligência. Inteligência racional só tem 8, 9, 10 milhões de anos. A inteligência emocional, a inteligência cordial do coração, tem 220 milhões de anos. Quando no processo da evolução surgiram os mamíferos, o mamífero dá a cria. Nós não somos animais racionais, somos mamíferos racionais. Primeira coisa que, quando nasce, tem cuidado, lambe, defende, ama. Então, o mais profundo nosso é o sentimento. De onde está o mundo das excelências, da amizade, do amor, dos valores éticos, mas do sentimento profundo. Então, uma coisa é você dizer, como teólogo, nós teólogos, Deus é o Pai, Criador do céu e da terra. Isso é uma frase. Agora, outra coisa é sentir Deus como Pai. Sentir que você está na palma da mão de Deus, que Ele te acompanha em qualquer momento que você está na vida. Ele é o bom pastor. O Edson nos vai fazer essa oração. Eu nunca sentir isso, que Deus está presente, que Ele é Pai, que Ele é Mãe, que Ele não abandona o mundo. Os grandes cosmólogos, eu estudei 20 anos para melhorar a minha ecologia, essa nova cosmologia. Eles falam dessa energia de fundo, que está por detrás de todas as energias, que tem as características que nós damos à divindade, que é misteriosa, que é inominável, que é infinita, e dizem, é aquilo que as religiões chamam de Deus, de Tal, de Javé, de Olorum. Essa energia de fundo está sempre presente, sustentando a nós, permitindo esse encontro nosso. Ela está sustentando nossas palavras, sustentando as galáxias mais distantes, o universo, todas as coisas, está empapando a realidade. Então, poder sentir isso é ter uma experiência de Deus, que Ele não está longe de nós, longe de modo nenhum. Então, cultivar esse espaço é cultivar o espaço da espiritualidade. E é uma coisa curiosa que hoje a ponta da grande pesquisa científica é a neurologia. Nós temos um grande cientista, que é o Miguel Nicolelis, neurólogo, neurolinguista. Esses cientistas se deram conta que quando o ser humano fala com reverência da realidade mais profunda, do sentido das coisas, fala de Deus, há no lóbulo central do nosso cérebro, que tem a vibração normal de 7,9 Hz, que sobe para 9, 11 até 30. Há uma comoção no cérebro. E eles chamaram isso ponto Deus no cérebro. E argumentam, como assim temos órgãos exteriores, como os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a boca para falar, temos um órgão interior para sentir essa presença difusa em todas as coisas, que não tem nome. O damos 1000 nomes. É o Deus dos 1000 nomes. Eles chamaram isso ponto Deus no cérebro. Vocês têm esse livro em português traduzido por uma grande cientista quântica, Dana Zohar, a inteligência espiritual. E nós temos 3 tipos de inteligência.
a inteligência racional da cabeça, a inteligência cordial, sensível do coração, a inteligência espiritual do profundo nosso. Onde estão as grandes perguntas? De onde vem o universo? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu choro e fico triste quando sou traído, perco um amigo, como vocês tanto estão sofrendo agora, perdendo entes queridos? Vêm as perguntas fundamentais da vida. Então, a nossa desgraça, dizem esses autores, especialmente essa da Nazoar, que escreveu isso, a inteligência espiritual. Está publicado na Record. Eu aconselho ler um livro que é um dos mais fantásticos que eu li, me ajudou muito, porque é uma cientista quântica, física quântica que escreve, não é um teólogo, não é uma teóloga, é uma mulher que fala, nossa desgraça, que esse ponto, Deus está coberto de cinzas, de materialismo, de egoísmo, de ódio, de raiva. E quanto mais nós tiramos essas coisas, mais libertamos esse ponto Deus e nos faz mais sensíveis, mais humanos, mais amorosos, mais respeitadores de todas as coisas. Então, olhemos para dentro, sintamos esse ponto Deus, que todos os místicos dizem, nós temos uma chama interior, que sempre está ardendo, que é a presença misteriosa de Deus. E eu já disse isso em outras lives, e vou repetir de novo, vocês me desculpem, que nós temos uma palavra, entusiasmo, que vem do grego enteosmos, ter um Deus dentro. O entusiasmo que nós sentimos, essa força que nos faz levantar de manhã, enfrentar dificuldades, superar obstáculos, querer viver, essa energia que é maior do que nós. Isso é o Deus interior, que está dentro de nós. Ele não está longe. Nós nunca vamos a Deus, nós nunca saímos de Deus, porque sempre estamos dentro de Deus. E Ele dentro de nós. Nós temos, eu até fiz um livro com um grande psicanalista alemão, o divino em nós. O divino em nós, que está dentro de nós. Ele fez a parte mais humana, eu tentei mostrar como ele está no universo, mostrando um pouco os meus conhecimentos dessa área. Então, espiritualidade é viver essa dimensão que nos faz mais humanos, é o que mais faz falta, Deus. E para terminar, porque eu acho que é mais convincente do que qualquer discurso de teólogo, que é do Antoine de Saint-Exupéry, que todo mundo conhece, o Pequeno Príncipe. E ele deixou em cima da mesa, antes de pegar o aviãozinho dele e se precipitar no Mediterrâneo, com o título Uma Carta ao General X, que foi descoberta há pouco tempo atrás, onde ele diz, o ser humano tem 3 dimensões. A dimensão do corpo, e temos os médicos que cuidam, como agora. Temos a dimensão da psique, com os nossos desejos, nossos anjos e bons que estão dentro, anjos e demônios. Temos os psicanalistas que nos equilibram. E temos o profundo em nós, que é o espírito. Diz a grande dificuldade que nós desenvolvemos a dimensão do corpo, desenvolvemos a dimensão da psique, não desenvolvemos a dimensão do espírito. Por isso temos essa guerra que mata tantos. E o espírito é feito de amor, de solidariedade, de compaixão, de perdão. E ele termina dizendo, temos saudade de Deus. Temos saudade de Deus. Então, ele, que não tinha nada a ver com a nossa religião, que era um piloto que se encantava com o céu, dentro do aviãozinho dele, sempre repetia em vários livros dele a importância de termos a espiritualidade. Eu disse, sem a espiritualidade, nós não vamos vencer a violência que está nos seres humanos. Não vamos superar os conflitos, haverá sempre guerra. Então, cultivemos a espiritualidade. O espírito que está enchendo todas as coisas e sentir. Espiritualidade é coisa de sentir. Sentir o Cristo presente, na sua palavra viva, ter um encontro com Ele. E isso eu acho que não precisamos nem ter religião. As religiões vieram depois. Não vamos confundir religiosidade com espiritualidade. A espiritualidade é uma fonte,
que conhece muitos canais. E esses canais são os vários caminhos espirituais, as várias religiões, elas estão aí para alimentar a espiritualidade. Às vezes ela se enferrujam, dificultam passar a água, mas o importante é sermos espirituais. Não precisamos frequentar uma igreja, mas sermos éticos, amantes da verdade, da justiça, ser solidário, chorar com quem chora, alegrar-se com quem se alegra, bendizer a vida, porque a vida é para ser celebrada. Então, viver isso é ser uma pessoa espiritual. E sai de nós uma irradiação que nós não podemos explicar. Que as pessoas dizem, como eu me sinto bem junto a esse, junto àquele. Por quê? Porque tem esse profundo, onde Deus se esconde, que é o nosso entusiasmo, a nossa espiritualidade. Eu acho que esse momento agora, que estamos recolhidos, devemos tentar desenvolver isso, esse profundo em nós. Salvar o corpo, para que seja são, salvar a nossa psique, para a gente não ficar doido, neurótico, nervoso. Temos que manter o equilíbrio, mas olha, esse equilíbrio mais profundo, uma paz perene que só vem de Deus mesmo, quando a gente se encontra com essa profundidade, com esse espírito que nos faz mais humanos, mais espirituais, mais aquilo que nós estamos vivendo agora, mais solidários uns com os outros, todos relacionados, ninguém fora da relação, todos nos sentindo humildes, humanos, vulneráveis, mas amando e suplicando para que a vida volte, a vida sã, vida em plenitude. Ótimo, Estou Leonardo. falando de nós, né, gente? Nossa Senhora. Leonardo, nós já passamos de 900 pessoas, chegamos lá pertinho de 1.000 espectadores aqui. Quero pedir desculpas a todas as pessoas que fizeram questionamentos, perguntas, são muitas. A gente não consegue retransmitir todas, não dá tempo ao longo desse espaço. Depois, Leonardo certamente terá a oportunidade de ver lá os comentários, aquele que ele puder fazer uma resposta, certamente ele fará, nós mesmos podemos ajudar e faremos também. Leonardo, a gente está se encaminhando para o final desse encontro, já está ficando tarde para não te cansar também além da conta. Eu queria, antes de passar as palavras finais do Edson, do Longini, e a sua, naturalmente, que vai nos abençoar aqui nesse momento final, eu queria tomar a liberdade de te fazer uma pergunta. E acho que não há muito problema, porque você, como um teólogo que como um escritor que torna pública a sua opinião sobre muitas questões, já vi artigos seus dialogando com seu irmão, por exemplo, sobre a teologia da libertação, lá 10, 15 anos atrás, talvez. Opiniões diferentes sobre dois grandes teólogos, não é? Falando sobre método, etc. Recentemente, o Brasil todo, o mundo assistiu um filme belíssimo, Dois Papas, né, na Netflix. É muito bonito. E os muitos comentários que eu li, que eu vi, tratavam de um dualismo meio artificial, de um Papa generoso e de um Papa durão, contrapondo Francisco e Bento XVI. E, para a surpresa de todos nós, o seu artigo sobre o filme foi um artigo de uma generosidade, de uma grandeza ao falar sobre o então cardeal Ratzinger, que se tornara Papa Bento XVI, sobre sua educação, sobre sua generosidade. Eu me lembro pessoalmente de conversar com você, Leonardo, você falar sobre a publicação do Jesus Cristo Cósmico e o apoio do então bispo Ratzinger sobre esse livro como professor, não é, para a publicação dele. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Alguém perguntou aqui no nosso chat sobre o processo pelo qual você passou na igreja, de silêncio obsequioso, todas as dores e traumas sofridos nesse momento. E como que você deu a volta por cima? Como que você passou por tudo isso? A sensação que a gente tem é a de uma pessoa que, a despeito das dificuldades e dos traumas experimentados, superou a cura, não é? Ou seja, experimentou
cura. Queria que você nos falasse um pouco, se for possível, sem querer invadir o seu espaço, a respeito disso. Olha, primeiro sobre o filme Os Dois Papas, eu achei interessante e eu penso que foi a tese básica dele, como dois diferentes, pelo diálogo, pela troca, pela amizade, vão construindo lentamente uma convergência ao ponto de eles se humanizarem, dançarem um tango junto. Pensando um alemão dançar um tango é como pensar num milagre. E lá o Ratzinger dá uns passos. O outro canta uma canção dos Beatles. Então, eu acho que o diálogo converte as pessoas. A proximidade e a amizade superam os obstáculos. Eles se encontraram numa verdade comum, numa amizade, num encontro tendo uma referência comum, a pessoa, a figura de Jesus, a igreja como a serviço da humanidade. Caminhos diferentes, mas na mesma direção. Não se opuseram, se compuseram. Se compuseram. Agora, eu passei, digamos, tive companheiros na tribulação antes de mim. O Hans Küng e outros, Killebecks, que foram chamados para Roma, foram interrogados. O grande teólogo moralista, Hering, que estava com câncer, nem podia falar, entubado, foi interrogado assim mesmo, numa crueldade que só na Idade Média era possível. Eu fui interrogado, não fui torturado, então eu levei certa leveza brasileira. E, curiosamente, eu nunca tive amargura. Pelo contrário, eu disse ao cardeal Ratzinger, eu tenho pena do senhor, porque o senhor, embora sendo amigo meu de muitos anos, o senhor é obrigado a me condenar. Pela teologia, pelo esquema que vocês têm aqui em Roma, eu não caibo dentro, vocês têm que me condenar. Mas eu sou fiel ao meu caminho, dentro da igreja, porque a igreja não é um exército, é um povo de Deus, com diversidade. E vou seguir. E chegou um ponto que, lógico, me deram silêncio obsequioso, então eu aceitei, e o Papa louvou, me mandou até uma carta agradecendo, me pediu duas coisas. Primeiro, que eu fosse sério. Disse, bom, eu estudei na Alemanha, devo ser sério. Mas para dar um sinal para isso, vou deixar de crescer a barba. Então, a barba nasceu porque o Papa me pediu. E eu vi que é muito cômodo, porque não preciso lavar o rosto, só lavar os olhos e pronto. E a segunda coisa que eu escolhi os temas verdadeiros importantes. Diz, mas se o Papa pediu, eu vou tomar a sério. E vi que nenhum tema importante tinha a ver com a igreja. Tinha a ver com os pobres, tinha a ver com a terra, tinha a ver com a etologia, tinha a ver com o crescimento global. Digo, esses temas que têm a ver com o futuro da humanidade, eu tenho que estudar isso. E como o cristianismo pode dar uma colaboração junto com a ciência e todos os demais para cuidar da vida e da terra. E aí eu me ocupei com a ecologia, ao ponto desse novo Papa Francisco solicitar textos meus e eu ajudei, ele agradeceu, mas a encíclica é dele, não pense que eu fiz a encíclica, a coisa é dele. Mas eu escrevi muito sobre essas coisas e ele soube aproveitar, olha, coisa nossa da América Latina. Então, eu não guardei nunca mágoa, porque entendi a lógica deles e a minha lógica. E eu segui o exemplo que me deu Dom Paulo Evaristo, que foi meu professor de teologia, Dom Aloysio, que era confrade, Dom Aloysio me disse duas coisas. Bof, nunca deixa de ser como Abraão, amigo de Deus. Pode fazer tudo no mundo, mas seja sempre amigo de Deus. Segundo o que eu te peço, você tem cabeça, e ele é boa. Bom, ele que disse. Continue fazendo teologia. E eu continuei fazendo teologia. Me considero um teólogos peregrinos, peregrinando por aí, escrevendo teologia. Pelo gosto de Roma, eles queriam que eu fosse o subdiretor da Coca-Cola do Rio, mas nunca teólogo. E eu continuei teólogo, publicando com o apoio dos bispos, dou palestras a eles, continuando, no fundo, fazendo tudo que eu fazia antes.
Se chego numa comunidade e não tem padre, e eles pedem uma celebração, eu faço a celebração. Convido outros da comunidade, porque todos participamos do sacerdócio de Cristo, como vocês evangélicos sempre acentuam do sacerdócio universal. E não são uma coisa à parte, todos nós somos participantes. Então, eu celebro em comunhão com todos os cristãos, com todas as igrejas, com as pessoas que estão aí presentes. E quando consagramos, todo mundo diz as palavras e aplaudimos, dizemos, conseguimos trazer ele presente aqui. Ele está nessa hóstia, ele está nesse vinho e aplaude a presença do Cristo presente. Então, eu continuo como fazia antes, fazendo teologia, me comunicando com as comunidades, com o povo, ajudando no que posso, e me sinto já uma pessoa anciã, idosa, que deve guardar um retraimento cuidadoso, vive no meio de um mato aqui, então posso fazer, mas sinto já o peso dos anos. E o sono vem, os dias são pesados, mas quero trabalhar como Comblain trabalhou, como nossos grandes amigos trabalharam até o fim da vida. O grande Comblain, um dos maiores teólogos nossos, que era chamado Padre José, ele diz, eu quero morrer trabalhando. E descobriram ele que teve um infarto em cima dos papéis da palestra que ia dar para as irmãzinhas. Ele não apareceu no café, bateram na porta, estava ele lá, em cima daqueles papéis. Diga um exemplo, trabalhar até o fim, amor aos homens, amor a Deus, que foram as duas paixões que Jesus teve. Paixão por Deus como paizinho, Abá. Paixão pelos pobres, dizendo feliz de vocês pobres. Amor incondicional a todas as pessoas, sem distinguir sua religião, se era uma adulta, se era um estrangeiro, não importa, basta ser humano, é um irmão, um filho de Deus. Viver essa dimensão com humildade e procurar tratar humanamente os meus irmãos e irmãs como irmãos, não só nós, entre nós, mas com toda os seres da natureza, como fazia São Francisco. Falo demais. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha, pessoal, nós já chegamos perto de 1000 pessoas, já saíram alguns. De fato, a hora está avançada. A gente gostaria, Leonardo, eu vou deixar publicamente aqui o convite para a gente fazer um outro momento com você, Vamos. com outros amigos, para a gente bater papo, porque, de fato, a gente percebe, sabe, Leonardo, que há muita coisa importante nesse momento da pandemia. E entre as coisas importantes está a teologia, está a reflexão sobre a fé, a partir da fé, para a fé, independente do nome que essa fé tenha, da instituição que ela esteja ou não esteja, enfim, a gente tem visto o papel, né, o valor da teologia. Eu queria, nesses 5 minutinhos finais, passar a palavra para o meu amigo Longini, fazer a sua reflexão final, depois para o Edson, e queria depois compartilhar com vocês aqui, antes do Leonardo fazer a sua fala final, uma música, uma pequena música. Eu não vou cantar, prometo para vocês que eu não vou cantar, mas eu vou transmitir uma música que eu acho que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Longini. Sim. Ricardo, Edson, primeiramente, então, grato. Que reunião maravilhosa. E a você, Leonardo, muito grato por esse momento especial, a nossa reflexão. Eu também tenho um pouco dessa tradição de formação teológica alemã, e como a gente aprende muito lá na Alemanha, eu quero dizer para você que eu me curvo ante você como um frater teólogo, ou seja, um irmão teólogo, mas não me curvo por humilhação, não, me curvo por respeito. Eu me curvo por tudo aquilo que você é para nós, por tudo aquilo que você produz, pela sua caminhada, pelo amor aos pobres. E quero fazer menção aqui, como já foi falado tudo de livros, no seu livro Jesus Cristo Libertador, na primeira edição, você coloca na introdução uma aula de um dos maiores teólogos do nosso tempo, Dietrich Bonhoeffer, que foi morto por Hitler, um dos líderes da Igreja Confessante. Você coloca uma aula sobre Cristologia.
de Dietrich Bonhoeffer. Que coisa linda. Ali, nesse livro, está esse compromisso ecumênico de aprendermos uns com os outros, não termos medo. Esse diálogo que você fala. Olha, Deus o abençoe, que você nos abençoe, junto com a Márcia, seus filhos, a sua casa em Petrópolis, Araras, e que a gente vai continuar junto, e que você continue sendo esta grande bênção para todos nós. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa sociedade, o nosso Brasil, o mundo. Muito grato, Leonardo. Um beijo no seu coração. Eu também quero agradecer, Ricardo, o convite, e que beleza, que maravilha poder desfrutar a presença, né, do Longini, nosso querido Leonardo. Obrigado, Leonardo. No seu livrinho Espiritualidade Libertadora, tem lá uma frase sua que impactou muito um amigo seu, um grande teólogo latino-americano, que é o John Sobrino. Diz que duas coisas o impactaram muito, né, vindas de você. Uma foi essa frase, que é assim, você diz assim lá: para mim, o mais importante do que se disse de Jesus no Novo Testamento não é tanto que ele era Deus, que ele era o Messias, o Filho de Deus, mas que ele passou pelo mundo fazendo o bem, curando uns e consolando outros. E você diz lá, Leonardo, como eu gostaria que se dissesse isso também de mim. É isso que nós dizemos de você. É isso que nós dizemos de você. Tá? E eu queria terminar aqui lendo, porque a gente conhece o profeta, a gente conhece o ecoteólogo, a gente conhece o grande pensador, mas nós temos o Leonardo também um poeta, né? E eu vou ler aqui um poema dele, Vazio do Tamanho de Deus. Sinto em mim um grande vazio, tão grande do tamanho de Deus. Nem o Amazonas, que é dos rios, o rio, pode enchê-lo com os afluentes seus. Tento, intento e de novo tento sanar esta chaga que mata. Quem pode? Qual é o portento que estanca essa veia ou ata? Pode o finito conter o infinito sem ficar louco ou adoecer? Não pode. Por isso eu grito contra esse morrer sem morrer. Implode o infinito no finito. O vazio é Deus no meu ser. Leonardo Boff. Meu Deus do céu, olha só. Leonardo, enquanto a gente batia esse papo aqui, eu me lembrei de um livro seu que me marcou num momento muito, muito difícil da minha caminhada. Fui ali à estante procurá-lo. É esse que está aqui, olha. Brasa sobre Cinzas, não é? Que são histórias do anticotidiano, que é um pouco o que a gente está vivendo nessa experiência do isolamento social, né? Um cotidiano às avessas, né? E há aqui uma oração, o Pai Nosso de pobres e cães. Bem cedo, como em todas as manhãs, meninos disputam com cães em volta do latão de lixo, mexem e remexem, tiram e põem os restos de comida do lixo e repartem com os cães o pão apodrecido do lixo. No mundo cão sem coração, foi a forma que Deus encontrou para atender à oração dos miseráveis pequenos famintos. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A partir daquele dia, o pão lá em casa, digo e não minto, não era mais o mesmo, por causa dos famintos. Era pão amargo, cheio das blasfêmias dos pobres, que para Deus são súplicas. E só voltou a ser doce e bom quando começou a ser repartido, o coração na mão, com aqueles famintos, meninos e cães. Leonardo, a gente tinha combinado aqui, antes de começarmos, né, com a sua anuência, da gente terminar colocando aqui uma música de Aldir Blanc, recentemente falecido, e não honrado devidamente como muitos dos outros dos nossos artistas que nos deixaram
recentemente, infelizmente, uma música de Aldir Blanc com o João Bosco, Mestre Sala dos Mares, que fala sobre a belíssima história poética de João Cândido, a revolta da Chibata, e sobre esse dia, né, dia 13 de maio, dia da luta negra por uma vida digna. Então, eu vou me permitir aqui, em alguns minutos, a gente não vai ouvir a gravação original da Elis Regina, porque eu não encontrei uma boa gravação para transmitir aqui, mas a gente vai ouvir uma gravação da filha dela. Acho que tem um simbolismo bonito nisso também, né? Porque fica a geração, né? As pessoas se vão, mas suas memórias permanecem. E depois, daqui a pouquinho, a gente encerra. Perdi o som, Nadei. Não, tá aqui também não tá rodando, não. Ah, Sem tá. som. Sem áudio. Não tem som, Ricardo, não sai o som. Saiu o som. Não tinha som, Ricardo, não saiu o som. Tudo bem. Agora eu que falo? Pois é, Leonardo, eu acho que a gente teve um probleminha com o Parece. som. Peço desculpas à nossa audiência aí, o pessoal chamou atenção aqui. Leonardo, me desculpa e muito obrigado pela sua presença conosco. Muito obrigado às centenas de pessoas que estiveram conosco, passaram aqui por essa sala. A live vai ficar disponível na minha página do Face. Vou colocar no Facebook para gente, do YouTube, para a gente compartilhar. Vou mandar para você compartilhar nas suas redes sociais também, que eu acho que vale a pena. Há muitas pessoas querendo rever esse encontro. A palavra está contigo para a gente se despedir. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Ricardo, por ter organizado esse encontro. Agradecer muito o Longini, que eu admiro pela sua jovialidade, pela sua inteligência, seu carisma, e o Edson, jovem teólogo. E lá na sua igrejinha em Ipanema, agora em Juiz de Fora como professor, é uma promessa para a teologia. E tem uma extrema, infinita ternura com as pessoas, coisa que era a qualidade de Jesus. Eu diria o seguinte: nós estamos vivendo uma via sacra que tem mais estações do que aquela que Jesus passou, porque é uma via sacra de toda a humanidade, que sofre, que assiste mortes, sem poder ser acompanhada, sem se despedir. Devemos ter coração. Mais do que pensar, sentir. Sentir aqueles que partiram, e eu diria, aqueles que Deus chamou. Porque o Papa diz, quando eu falei para ele que era perigoso vir ao Brasil, que a máfia podia matá-lo aqui, ele disse, olha, não tem problema, porque se eu morrer, sinal que Deus me chamou, eu vou feliz da vida, que Ele está me esperando. Então, ser solidários, ter coração com todos aqueles que estão sofrendo, entubados, aqueles que não conseguem entrar. Mas principalmente aqueles das comunidades, das periferias, que não têm as condições privilegiadas que nós temos. Sem medicina, sem resguardo, desesperado,
sem espaço, que passam fome, que não conseguem os R$ 600 que foram roubados por 73 mil militares que pegaram esse dinheiro, agora tem que devolver. Uma vergonha nacional. É tirar o pão da boca da criança que grita e não dorme de fome. Então, ter coração para sentir quem está lá doente. Que aqueles que estão fora, que sofreram com a morte de seus entes queridos, não puderam se despedir. Os viram saindo longe, desaparecendo, e muitos sendo sepultados em valas. Devemos alimentar nosso coração, nossa compaixão, nos tratar humanamente, porque eu acho que a norma suprema da ética, para mim, é trate humanamente a cada ser humano. E tratar humanamente é tratar com ternura, com palavras doces, com mãos que se entrelaçam, nunca com mão fechada, para dominar. Amar incondicionalmente, aceitar nossa fragilidade, somos vulneráveis e fracos, mas também temos a força dentro de nós, que contamos com a força divina, que nos devolva a saúde, que seja para toda a humanidade, especialmente por aqueles invisíveis que ninguém nota, mas nós queremos lembrar deles. Então, meus amigos, meus irmãos, que vocês se sintam acompanhados sempre por Deus, e eu quero fazer uma pequeníssima oração para que a gente se sinta todos unidos, com aqueles que estão lá nos hospitais, os enfermeiros, enfermeiras, médicos e médicos, os parentes que estão fora, aqueles que estão chorando nas suas casas. Vou dizer, Deus, que sois Pai e Mãe de infinita bondade, que com Jesus choraste pela morte do amigo Lázaro, mas que depois o ressuscitaste. Consolai a todos nós, como os profetas que enxugavam as lágrimas de quem sofria. Enxugai nossas lágrimas, abençoai nossas famílias, protegei nossas crianças, protegei a todos nós que não sejamos atacados e vitimados por esse vírus que a natureza nos mandou, como uma lição que nós devemos aprender para sermos mais cuidadosos com tudo aquilo que Deus nos deu, sermos amantes da vida e sairmos renovados. Que Deus, que é Pai e Mãe, infinita bondade, que com o seu Espírito que sempre está no meio de nós, reanimando a nossa vida, nunca nos deixe, sempre nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém para todos nós. Muito bom. Muito bom, Leonardo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua gentileza, generosidade, boa vontade, disponibilidade e, acima de tudo, sua grandeza. A gente começa com as palavras, a gente termina com as palavras que a gente começou. Recebemos hoje um teólogo, um profeta e, acima de tudo, um pastor. Vamos todos dormir em paz hoje. Longini, forte Amém. abraço para você, meu amigo. Muito obrigado por essa Abração, oportunidade que a gente Edson. está tendo. Muito obrigado, Edson, pelo sorriso, pelo carinho e pela disponibilidade. E muito obrigado a todo mundo. São mais de 600 pessoas ainda online conosco. Fiquem todos com Deus. Vou só, antes de despedir, pedir o pessoal que está aqui na live para não ir embora na transmissão, porque senão o Longini desliga e vai embora, Leonardo, e a gente não consegue terminar. Um abraço para todos e até a próxima.